Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para trazer cada um dos resultados do UFC Rio e vamos lá, sem enrolação, primeira luta da noite, categoria peso galo, tivemos o Luan Lacerda contra o Simon Oliveira, quem venceu foi o Luan Lacerda por finalização no segundo round com 3 minutos e 55. Essa luta era a luta dos dois que precisavam urgentemente da vitória, os dois em má fase, o Simon não bateu o peso e acabou ainda por cima sendo derrotado, então provavelmente nem deve continuar no UFC, né? E o Luan Lacerda conseguiu ali mais quedas, realmente teve um momento ou outro do Simon que parecia até que ele poderia tirar alguma vantagem, mas no geral o Luan no grappling, né, se mostrou superior, né? Conseguiu mais quedas, conseguiu bem mais tempo de controle, então o Simon, apesar de ter um momento ou outro ali de vantagem, às vezes até na trocação poder levar melhor, no final das contas o Luan conseguiu aí vencer a luta, né? Controlou mais tanto no primeiro quanto no segundo, conectou mais golpes também ali no primeiro, né? No segundo, nos totais também, né? Só que no significativo foi praticamente ali um empate. Enfim, a luta foi ok, né? Não teve nada demais aí, então bora pra próxima. No peso palha, tivemos a Júlia Polastri contra a Karolina Kowalkiewicz. Aqui foi o previsto, né? A Kowalkiewicz era muito azarona e a Polastri conseguiu vencer muito bem. Até em boa parte da luta, ela ficou tão confortável que começou a ficar de guarda baixa, começou até a ficar um pouco mais brincando ali, vamos dizer, né? Brincando bem entre aspas, mas enfim, provocando, ela ficou curtindo a luta ali, né? Eu vi até durante a transmissão no canal do YouTube do UFC Brasil, né? A galera no chat começou a torcer para Kowalkiewicz, uma parte, né? Porque a galera tava revoltada porque a brasileira tava de guarda baixa e brincando, né? O que para mim não faz sentido. Ela só tava à vontade, ela tem o direito de provocar e entrar na cabeça da adversária, né? Enfim, não entendo essa problematização com tudo, né? Tudo ofende. A mulher baixou a guarda para ficar ali à vontade, pronto. Nossa, me ofendeu, vou torcer contra ela. Enfim, mentalidade imbecil, né? Mas basicamente a Polastri venceu e venceu muito bem, conectou muito mais golpes e no terceiro round, depois de um belo chute, né, e golpes duros ali, ela conseguiu nocautear. Então, belíssima performance. Claro, vai ter gente que vai querer tirar o mérito, porque, fez tudo isso e brincou contra uma menina que não sei o que lá. Mas, enfim, ignorem, né? Ignorem essa galera. A parte tóxica ganhou e ganhou bem e acabou. E, provocou, não interessa. Não interessa, ela lutou muito e nocauteou. Então tem que dar parabéns só e não enche o saco, né? E vamos pra terceira luta. Peso mosca, Lucas Rocha contra Stuart Nichol. Quem venceu foi o Lucas na decisão unânime. Conectou muito mais golpes, lutou muito melhor, né? O Stuart Nichol ali, sinceramente, parece que lutou só para não perder. Ele não buscava fazer praticamente nada, ele parecia assustado, né? E o Lucas fez o trabalho dele, conectou muito mais golpes ali, principalmente no segundo e no terceiro round. O engraçado é que o Lucas conectou mais golpes significativos com o passar do tempo. Então, assim, no terceiro round, que era teoricamente onde era para cair de rendimento, foi onde ele mais conectou. E no segundo ele também conectou mais do que no primeiro. Então ele foi meio que esquentando ali, enquanto o Stuart Nichol no último round foi onde ele menos conectou, em compensação, né? Então assim, é uma luta tranquila aí pro Lucas. O Stuart Nichol, como eu falei, parece que só entrou para não perder, né? Então, belíssima vitória aí do Lucas Rocha. Depois a gente vai para a categoria peso galo feminino. Tivemos aí a Bia Mesquita amassando a Irina Alexeva. O amasso foi tão grande que eu até depois ali, enquanto tava anunciando a vencedora, já mandei mensagem pro Parrumpa ali no WhatsApp, né, dando parabéns aí pela vitória, pelo amasso, pelo ground and pound, que eu achei sensacional. Então, assim, a Bia é uma multicampeã mundial de jiu-jitsu, já tive a oportunidade de conhecer ela, conversar com ela, inclusive, pessoalmente, né, tava ela e o Parrumpa, uma menina muito gente boa, e, cara, eu gostei muito porque, não porque eu quero puxar saco dela nem do Parrumpa, mas porque ela é uma multicampeã mundial de jiu-jitsu, que ela foi ali um pouco para trocação, mas quando ela derrubou, ela não ficou só fazendo o que a maioria faz, que é ficar tentando finalização, e aí como a pessoa que tá lutando contra sabe disso, fica só defendendo e fica aquela luta chata, e às vezes ela pode cansar, enfim, é uma estratégia ruim, né, porque é MMA, você tem que bater, você tem que ser contundente. Então, o que eu gostei dela, e que o Parrumpa treina muito bem os seus atletas, lá na American Top Team, é o ground and pound, tá? Então eu escrevi pra ele ali, falei, cara, gostei muito do ground and pound dela, principalmente das cotoveladas ali, a 12/6, que agora é permitido. Então ela amassou a Irina Alekseeva, machucou muito, e aí você abre diversas oportunidades para finalizar. Então facilita muito o trabalho, e foi o que ela fez. Ela acabou conseguindo finalizar depois ali no segundo round. Então, uma performance, uma estreia, né, brilhante. Claro,
A Irina Alexieva é uma lutadora que é justamente do nível para você fazer uma estreia, né? Não é o topo da categoria e tal, não sei o quê. Mas é aquilo. A Bia tá no MMA agora também. Então tem que entender isso. Como ela mesmo disse na entrevista, vai ser um passo atrás do outro. Não adianta querer acelerar, né? Porque ela tem nome e tá numa academia grande e vence bem, que não dá para atropelar a etapa. Então tem que ir na manha, tem que ir construindo ali, porque material e competência para chegar no topo ela tem. Então é só não se precipitar. Então, assim, eu acho que se ela continuar com o ground and pound, aliado a essa grande qualidade que ela tem de achar finalização de qualquer lugar, eu acho que realmente ela pode chegar muito longe, né? Claro, tem que sempre seguir um caminho ali da Mackenzie, né? Ir ajustando a trocação, porque ela vai pegar adversárias que vão tentar manter o em pé para trocar. Vai ter que sempre também melhorar o jogo de quedas, porque quando ela for lutar com qualquer uma, vão querer evitar a luta no chão, como fazem com a Mackenzie, né? De manter a luta em pé. Então ela sempre vai ter que melhorar o arsenal de quedas dela. Enfim, então acho que é isso. O jogo dela sempre vai ser esse, né? Vai ser grudar, derrubar, bater muito no ground and pound e, se possível, achar a finalização. Se não achar a finalização, nocauteia, né? Enfim, eu gostei bastante da performance dela e acho que ela tem tudo se realmente for ali certinho, ajustando os parafusos ali, conforme ela vai evoluindo, aumentando o seu cartel, a sua experiência. Eu acho que ela tem tudo para chegar muito longe. E dá para ver que ela é uma menina sangue no olho, né? Ela vai ali realmente para machucar, ela vai para acabar a luta, com a luta, né? Então, assim, ela não tem problema em ser agressiva, em ser visceral. E eu acho que é isso que tem que ser. Tem que impor respeito, tem que impor realmente o terror ali, né? Assim como ela fez na própria encarada, né? Irina Alexieva ficou toda brincalhona e ela só olhou no olho ali e ficou de cara fechada, né? Então, acho que isso impõe um respeito, né? Mostra uma aura realmente que dá medo ali na adversária. Então, é isso. Já falei demais, mas é porque eu realmente gostei, né? E o Parrumpa já me respondeu e falando que é mais ou menos isso mesmo, que a ideia é sempre botar terror com esse ground and pound aí. Então, parabéns para os dois. Na próxima, no peso pesado, a gente teve o Vitor Petrino contra o Thomas Petersen. Aqui, uma luta que tava mais ou menos ali. O Petrino tava bem, mas aí depois parece que talvez tenha desgastado um pouco, e aí a gente ficou naquela, né? E aí, vai, não vai, vai, não vai. Do nada começou o terceiro round e ele apagou o Thomas Petersen, que já tinha levado alguns outros golpes ali na luta, mas conseguia ficar vivo, né? Absorvia e aí tentava grudar, fazer um jogo chatinho e tal. Só que no terceiro round realmente entrou muito limpo e ele caiu de cara ali no chão. Então, mais uma vitória do Petrino nos pesos pesados. A performance dele ali, ele mesmo falou que cansou um pouco demais e tal. Eu concordo, tá? Eu acho que ele parece que no segundo round já estava meio muito desgastado. E se você olha ele fisicamente, né, é um cara que tem bem mais shape do que o Thomas Petersen. E o Thomas parecia que tinha até mais gás, né? Então, não sei se a quantidade de massa magra ou nervosismo, ansiedade, adrenalina, sei lá por que raios, mas realmente parece que ele desgastou um pouco. Porém, é aquilo, né? A trocação tava ali, a mão entrou e acabou. Então, mais uma boa vitória para ele aí, ele que era razoavelmente favorito, né? Depois a gente vai para o peso mosca, tivemos o Jafel Filho contra o Clayton Carpenter. Aqui uma belíssima vitória do Jafel por finalização logo no primeiro round, no finalzinho ali do round. Gostei bastante também da performance. O Jafel Filho, ele era um leve azarão, né? Mas estava quase 50-50, mas ele era um leve azarão e ainda assim ele conseguiu vencer até que com certa facilidade, né? Não adianta ali, botou na luta agarrada, o Jafel realmente é muito, muito competente, né? É o forte dele, é muito habilidoso e ele conseguiu aí, depois de controlar por praticamente metade do round, achar a finalização. Então, mais uma boa vitória para o Brasil. Até aí a gente teve finalização, nocaute, decisão, finalização, nocaute e finalização de novo. Aí a gente vai para a luta do Lucas Almeida. Até ali tava legal pro Brasil, né? Aí chegou nessa luta, peso-pena, o Michael Aswell enfrentou o Lucas Almeida e o Lucas Almeida foi nocauteado logo no primeiro round com apenas 1 minuto e 42. Tomou os knockdowns ali e tomou uma surra, né? Não tem muito como falar diferente. Ele não lutou praticamente, ele foi amassado, jambrolhado, eu posso usar qualquer palavra que quiser. Não tem como eu falar nada diferente e positivo, não dá. Né, ele foi realmente atropelado. Na pesagem ali, tinham fotos circulando na internet, ele com a mão muito inchada, então já estava com aquela suspeita de que ele estava machucado, então ele já estava bastante azarão também. E aqui, assim, o prognóstico era exatamente esse.
tá? Essa luta aqui, inclusive, até falei no vídeo pré-evento, né, que eu infelizmente não acreditava na vitória do Lucas, né? Aliás, eu fui bem de palpite, tá? E fiz 2 vezes e meia a banca nesse card, né? Ao invés de fazer a live e focar na live, eu foquei em fazer minhas fezinhas e no fim até que deu um retorno legal aí, né? Quase que eu tripliquei no total a banca, né? E nessa luta aqui eu acabei indo no Michael Aswell, né? E enfim, é isso, tem muito o que falar não. Luta muito rápida e não deu pro Lucas, né? Na próxima, outra que eu fiz uma grana, tá? Eu acertei vencedor, método, round, acertei tudo nessa aqui, que foi o peso pena. Apesar, vamos lá, Ken Offley contra Ricardo Ramos, o Carcassinha, né? Apesar de no vídeo pré-evento eu ter o meu palpite, né, que eu acreditava até que o brasileiro podia vencer, é aquilo, meu palpite nem sempre é a aposta, né? Então, como a cotação do Ken Offley para vencer tava boa, por finalização, que na minha opinião era uma possibilidade, já que o Carcassinha tinha perdido 2 por finalização recente, também estava pagando muito, né? E ainda botei round também. Então, no final das contas, deu tudo certo, né? Então, para mim, financeiramente foi legal, apesar da torcida tá pro Carcassinha, né? Então, como que foi a luta, né? A luta praticamente não teve golpe conectado, tá? O Ken Offley é um cara baixinho, né? Bem curtinho, bem compacto ali, só que ele tem um bom wrestling, ele tem um bom nível de grappling, e ele fez isso, né? Ele não quis saber de trocar, porque o Carcassinha é habilidoso, né? Tem aquelas cotoveladas rodadas, enfim, é um cara chato, um cara complicado de lutar, e o Ken Offley foi ligeiro, né? Ele grudou e conseguiu ficar quase 2 minutos ali de controle até conseguir achar a finalização. Então, ele foi certeiro, foi no jogo que ele é forte e no jogo que, querendo ou não, o Carcassinha acabou se complicando nas lutas recentes dele, né? Então, realmente ficou bem complicado aí, né? O Carcassinha não tá numa fase legal. Se a gente pegar das últimas 5 lutas, ele perdeu 4, né? E dessas 4, tirando essa de finalização agora, né? As outras 2 também foram finalizações e todas também no primeiro round. Então é aquilo, né? É o que eu falo, às vezes você pode ter um palpite, mas se você prestar atenção em cotação ali, né, para fazer sua fezinha e observar, por exemplo, 2 finalizações no primeiro round, vai pegar um cara que é wrestler, um cara que finaliza, será que não faz sentido? Né? Então eu acabo arriscando assim e às vezes acaba dando certo, né? Hoje, no geral, deu muito bom, né? Mas é isso, né? Eu fico naquele conflito, ganha dinheiro, mas ao mesmo tempo o cara que você torce perde, né? Mas enfim. Na próxima, peso pesado, Mário Pinto contra Jonathan Diniz. Aqui a mesma coisa. Acabei arriscando ali no Mário, botei nocaute, botei round, apesar de realmente, até falando de pré-evento, botar fé no Jonathan, né? Achando que se rolasse na trocação ia dar bom. Só que o Mário foi inteligente, né? Até na entrevista ele falou, ele poderia trocar ali, mas ele quis experimentar, né, usar a luta agarrada, evitar trocar, evitar a área forte do Jonathan Diniz. E deu muito bom, né? Porque ele basicamente derrubou quando tentou, né? Infelizmente. E no chão, apesar do Jonathan explodir várias vezes, ele não conseguia se livrar ali, né? Às vezes até explodir e sair um pouco da posição, mas aí o Mário já voltava. Então, assim, se a gente for olhar aqui, deu 7 minutos e meio de controle do Mário, tá? E de 4 quedas que ele tentou, ele derrubou 3. Então o Jonathan Diniz não conseguiu conectar praticamente golpe nenhum, ele conectou um golpe significativo, 4 totais, e tomou 29 significativos, tomou 87 totais, fora as quedas e o controle de 7 minutos e meio que eu falei. Isso em 2 rounds de luta, né? Então, o Jonathan realmente poderia vencer, como eu imaginava, se a luta rolasse ali em pé, na praia dele e tal. Apesar do Mário também ter sua chance, porque é peso pesado, mas o que aconteceu foi que o Mário basicamente quis lutar de forma inteligente, né? Usou o QI de luta, evitou a parte forte do Jonathan, surpreendeu e ficou derrubando, controlando, batendo até conseguir acabar com a luta ali. Então, um resultado ruim pro Jonathan, né? Realmente não viu muito aí a cor da bola. Na próxima categoria meio médio, tivemos o Joel Álvares contra o Vicente Luque, uma das lutas mais fáceis de se acertar o palpite, apesar de que o Joel Álvares praticamente não pagava nada, então não valia muito a pena ali só se acertasse método, mas enfim, o Joel Álvares bateu muito no Vicente Luque, né? Ele venceu ali na decisão unânime, conectou 89 golpes significativos, tomou apenas 30, né? Conseguiu aplicar queda, teve ali alguns momentos de controle, né? Deu 6 minutos e meio. O Vicente, cara, ainda que, na minha opinião, teve algo positivo, que ele conseguiu levar a luta para decisão. Parece pouco, né? Mas o prognóstico era de que ele ia ser nocauteado ou finalizado, tá? Porque o Joel Álvares, não só por conta do Vicente Luque, da fase dele, mas porque o Joel Álvares sempre tinha ou nocauteado ou finalizado, né? Ele não tinha ganho na decisão ainda e dessa vez acabou indo para a decisão. Teve momentos realmente que parecia até que ele ia nocautear, mas o Vicente Luque aguentou, o Vicente Luque foi guerreiro e tal, mas, cara, que
a surpresa seria se ele tivesse vencido, né? Aqui eu já tinha falado no vídeo pré-evento que, infelizmente, não era uma luta nem um pouco boa para ele. Então, como eu também avisei no vídeo pré-evento, o card principal não tinha muitos favoritos brasileiros e tava dando ruim, até chegar nas duas últimas lutas, que é onde a gente vai chegar agora. Pelo menos isso, né? As duas principais lutas foram boas pra gente, né? Na próxima, na penúltima, peso galo, tivemos o Davidson Figueiredo contra o Montel Jackson, luta que era bem difícil, tá? Eu falei também no pré-evento, o Montel Jackson até entendia ser favorito, mas eu avisei igual eu avisei do Poatan. Gente, o Davidson pagando mais de R$13 não faz muito sentido. Eu acho ele até um melhor lutador que o Montel Jackson. Então, eu fui no palpite que eu falei no pré-evento, espero que quem assistiu aí e fez alguma fezinha tenha ido também, né? Foi decisão dividida? Deu um sustinho? Deu. Mas, no final das contas, o Davidson mostrou por que é MMA, tá? Não é só trocação, não é só grappling. No geral, ele, mais uma vez, se mostrou muito inteligente. O Davidson é muito bom na trocação, porém, como eu falei, ele usa muito queda, ele usa muito bem o jiu-jitsu, é experiente, então ele sabe se está ganhando round, se está perdendo, ele sabe se ele tem que ser mais agressivo, ser mais defensivo, enfim, é um cara que tem muita malícia já, é um cara muito inteligente. O Montel Jackson, apesar de estar numa fase melhor, de ser um cara novo e tal, realmente extremamente perigoso, ele acabou caindo ali no jogo do Davidson, né? Ele simplesmente não conseguiu colocar muito o jogo dele, né? Não conseguiu ser agressivo, não conseguiu impor respeito, ele meio que foi jogando o jogo no ritmo que o Davidson queria. E o Davidson foi ali na malandragem, ganhou um round aqui, ganhou um round aqui, né? Pra mim ele tinha ganho os dois primeiros ali, e no terceiro ele deu uma cozinhada, quase que, né, dá ruim, porque foi decisão dividida, mas no final das contas ele conseguiu vencer. Talvez, na minha percepção, tenha mostrado um cansaço ali, né? E não é a primeira vez. Aí não sei se é preparação, não sei se é idade, não sei se é nervosismo. De novo, não tenho como saber, mas a minha impressão é que ele teve um pouquinho de queda de performance, um pouco de cansaço. Talvez uma luta de 5 rounds, eu tenho um pouco de medo, tá? Davidson fazer luta de 5 rounds aí, às vezes esse gás tá meio estranho, mas no geral ele se mostrou mais uma vez porque ele é um ex-campeão, um dos maiores do mundo, é muito técnico, é muito inteligente, sabe jogar o jogo, ele é bom, aquele cara que é bom em tudo, sabe escolher onde ele pode ir e geralmente ele vai adaptando seu jogo pro seu adversário. Então, brilhante vitória, uma zebra aí que pagava mais de R$13 e que deu muito bom. Inclusive eu botei não só a vitória simples dele, mas também botei decisão, tá? Porque eu não achava que ele ia nocautear ou finalizar e deu bom demais. E aí na luta principal, outra que deu muito bom, peso leve, Charles Oliveira, o Charles do Bronx enfrentou Matheus Ganro. Charles era azarão quando eu gravei o vídeo de pré-evento. Eu falei que eu não acreditava nas bolsas ali, tá? Que eu via o Charles favorito. E se vencesse, também falei em live, né? Que ele ou finalizaria ou nocautearia. Não acreditava que ele venceria na decisão. E no fim, foi o que aconteceu. O Charles finalizou no segundo round com 2 minutos e 48. Aqui eu acertei vencedor, método, botei round. Enfim, aqui também deu bom demais. E, cara, aqui, sinceramente, não era um palpite tão difícil, apesar de eu falar no vídeo pré-evento, né, que, pô, é aquilo, é quase que um 50-50 que as bolsas colocavam, e até dá pra entender, porque o Ganro poderia fazer um jogo chato, mas no final é aquele vídeo que eu fiz de análise só dessa luta, né, eu falei, cara, qual é a chance do Matheus Ganro lutar 25 minutos com o Charles e fazendo a estratégia dele, que é wrestling, aquele berimbolo e tal, qual é a chance dele não vacilar, como ele vacila em algumas lutas, né, e não ser finalizado? E tá aí a resposta. Segundo round, não só no segundo round, ele já tinha dado outras oportunidades, né? Mas ali no segundo round, o Charles conseguiu encontrar a finalização. Então, é aquilo. O Charles já perdeu para grapplers? Sim, já perdeu. Mas o Matheus Ganro, eu vou repetir a frase que eu falei no outro vídeo, não é o Makhachev e não é o Arman. Mesmo o Arman, na minha opinião, sendo um cara que dá menos brechas ali na luta agarrada, ele quase foi finalizado também. Então, o Matheus Ganro, na minha opinião, seria um cara chato de se lutar se travasse mais. Mas como ele propôs ficar trocando, fazendo bastante transição ali, cara, tava na cara que ia acontecer aquilo ali, né? Quando ele não só tentou travar o Charles, que é o que os outros caras do grappling que vão vencer o Charles, né, ou que já venceram, tentam fazer, que é tipo assim, eu vou derrubar, mas eu vou ficar mais estátua aqui, eu vou ficar só travando, né, não vou ficar tentando trocar muita posição. O Ganro não, é um cara dinâmico, é um cara agitado, ligado na tomada, então ele ficou tentando atacar, defender e tal, não sei o quê, enfim, ficou brincando com fogo, né, ele pegou o maior finalizador da história do UFC e ficou brincando de fazer um rola ali, e aí aconteceu o óbvio, o Charles pegou e conseguiu finalizar. Uma das coisas que me chamou a atenção é que, assim, sempre me dá um frio na barriga assistindo as lutas do Charles, é que o Charles tomou algumas mãos ali, tá? Tomou algumas mãos, sorte que o Matheus Ganro não é um cara que tem tanto punch, porque
tanto no primeiro round quanto no segundo, entraram as mãos ali, que o Charles, né, deu uma... Não é que sentiu, mas você vê que o golpe pegou, mas ele, né, experiente e tal, não acusou, mas, cara, entraram golpes limpos ali. Se fosse um cara com mais punch que o Ganrot, tinha provavelmente azedado um pouco ali. Tá? Então é aquilo que eu falava da outra luta, né? Que era o Fiziev, né? Se fosse o Fiziev colocando as mãos ali que o Ganrot colocou, ia ser um pouco preocupante, né? Então é isso. No final das contas, foi o que eu falei. Mudou o adversário e melhorou bastante, porque eu não achava o Charles favorito para outra luta, ainda bem que saiu aquela luta, e entrou o Ganrot, que eu não acreditava nas bolsas, né, que botava o Charles favorito, mas só pra lembrar, né, quando começou a luta, o Charles tava 1,60, a galera foi botando dinheiro nele, então na hora de começar a luta, o Charles virou muito favorito, e cara, a performance é realmente brilhante, né, tomou um golpe ou outro, como eu falei, mas conseguiu colocar bons golpes também, e ali no jogo que o Ganrot propôs pro Charles, o Charles estava em casa, então o Ganrot nunca tinha sido finalizado, mas nunca tinha lutado com ninguém com o jiu-jitsu do Charles, tá? Então ele basicamente ofereceu ali pro Charles, né? Que tal? Vamos fazer um rola aqui? E aí deu no que deu. Né? Se ele não fosse só para travar o Charles, ia acontecer isso. Era previsível, né? E acabou aí acontecendo. No geral, eu gostei bastante do card, tá? Claro, a gente teve um card preliminar muito bom pro Brasil e entrou no principal, começou a azedar, mas no final melhorou. Mas independente de ganhar o brasileiro ou o gringo, né? Na hora de dar nota aqui, eu dou a nota pro entretenimento. Então, eu gostei bastante do card, né? A torcida tava realmente bem empolgada e tal. Eu acho que vale aí um 8,5 pro card. Tá? Não acho que vale 9 ou mais do que isso, acho que vai ser um pouco exagerado, porque algumas lutas não foram tão legais, tá? O Davidson, particularmente, eu gostei da luta e tal, mas eu percebi que a galera, né, nos chats e tal, não curtiu muito, porque foi uma luta um pouco morna, né? Pouco golpe conectado, uma luta mais estratégica, então talvez isso desanime um pouco por ser a penúltima luta. E teve mais uma luta ou outra ali, mais morninha, né? Mas, cara, acho que de 8,5 para um Fight Night tá de excelente tamanho. Eu esperava um card de 7, 8, foi até um pouco acima da minha expectativa. No geral é isso, esse foi o UFC Rio. Comenta aqui embaixo a sua opinião, se você gostou, se você não gostou, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!